Previsões da semana de 10 a 16 de março, uma semana importantíssima, semana de eclipse lunar total no signo de Virgem, abrindo a temporada de eclipses. Agora o mês de março é um dos meses mais intensos, um mês que, se a gente souber utilizar a força desses movimentos cósmicos ao nosso favor, a gente pode crescer e se desenvolver. Então fica até o final do vídeo para você entender que essa semana é uma semana intensa, mas que também nos traz possibilidades de crescimento muito profundas. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem por aqui. Para você que não me conhece, está chegando aqui agora, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Bom, pessoal, já começamos aí a semana com alguns movimentos importantes, né? Nos preparando aí para o dia do eclipse, que é a sexta-feira, dia 14. Mas começamos já a semana com o Sol em conjunção com Saturno em Peixes, o mesmo Sol em conjunção com Saturno, que fará oposição com o eclipse, né? Um eclipse que faz oposição com o Sol e Saturno no signo de Peixes. Isso é muito importante a gente entender, porque eu vou retomar isso mais para frente. Temos também a Vênus, que iniciou seu movimento de retrogradação agora no dia 3 e permanece retrógrado até o dia 14 de abril, então um período importante de revisão de situações, questões aí na senda dos nossos relacionamentos. E hoje, na segunda-feira, nós já temos essa Vênus fazendo conjunção com Mercúrio, também no signo de Áries. Então isso vem trazendo aí a possibilidade de um olhar profundo para algumas situações aí na senda relacional que precisam passar por ajustes. Essa é uma semana de tomada de consciência. Na verdade, a gente já vem tomando consciência sobre muitos assuntos desde a semana passada. Na realidade, existem aí oportunidades muito incríveis, né, que nós estamos aí recebendo, de olhar para processos muito antigos que a gente vem carregando, que talvez eles estavam um pouco mais inconscientes e que desde a semana passada, com o trígono de Marte em Câncer com Sol e Saturno conjuntos no signo de Peixes, nós viemos aí entendendo alguns processos e conseguindo tomar ação frente a algumas situações, principalmente de cunho emocional, que precisam aí de mais estrutura, tá? Então pode ser que você esteja no momento de ressignificação de muitas questões aí na senda dos seus relacionamentos, ou tomando consciência de ajustes que precisam ser feitos na sua vida, principalmente em relação a cargas, conteúdos emocionais do seu passado que você vem carregando, questões mal resolvidas com relacionamentos passados, questões mal resolvidas aí com situações que você vem carregando como mágoas, ressentimentos, traumas que estão sendo melhor elaborados, melhor conscientizados nesse momento. Provavelmente é um período aí onde algumas feridas se tornaram mais evidentes, estão aí se tornando mais evidentes, para que você consiga se responsabilizar e olhar para tudo isso, para esses aspectos que antes eles estavam no plano da sombra, que eles não estavam tão acessíveis assim para você, mas que agora eles se tornam mais claros, mais lúcidos, principalmente com a aproximação do eclipse, com a retrogradação da Vênus também no signo de Áries, que vem nos mostrando aí alguns assuntos associados à nossa impulsividade, à nossa agressividade, ao nosso ímpeto, muitas vezes, de querer resolver as coisas de maneira muito ansiosa, muito impensada. Então vamos olhar um pouquinho para essa tendência que se expressa em alguns momentos de forma violenta, onde você quer ter o controle sobre o outro, onde você quer tentar manipular o outro, onde você se sente manipulado também dentro dos relacionamentos, onde você não percebe aquilo que o outro está tentando te dizer, onde você entra em conflitos na sua comunicação pelo fato de estar muito conectado com situações que ainda não foram ressignificadas do seu passado. Às vezes a gente está se relacionando com o outro, mas a gente está se relacionando com o outro a partir de uma ferida. A gente está se relacionando com o outro a partir das nossas inseguranças, das nossas carências, dos nossos medos, das nossas questões que ainda não foram totalmente destrinchadas. Por isso que eu falo aqui muito, nos vídeos, a importância da terapia, a importância da gente mergulhar dentro, a gente olhar para a nossa história de vida, para ressignificar, para elaborar, para dar encaminhamento para muitas situações que
na maior parte das vezes ainda estão rodando, programas que ainda estão rodando aí no nosso inconsciente, né? Programas de abandono, de rejeição, que muitas vezes fazem com que a gente não se abra para o relacionamento. Quando a gente entra numa relação, a gente se sabota muitas vezes, porque internamente a gente já vem com aquela ideia pré-concebida que a gente não merece ser amado, que a gente não merece ser visto, que a gente não merece ser aceito, que a gente não merece pertencer, porque existe uma programação prévia que vem trazendo todos esses conteúdos, né? A gente veio trabalhando muito isso durante a retrogradação de Marte, né? Marte finalizou a sua retrogradação no dia 24 de fevereiro e a gente está agora realmente assim trabalhando, tomando consciência sobre muitos assuntos que já podem ser liberados, podem ser encaminhados. Então esse trígono de Marte com Sol em conjunção Saturno no signo de Peixes realmente veio trazendo aí uma possibilidade muito significativa para que a gente consiga se liberar dessas amarras associadas ao nosso passado, né? Principalmente em relação a esses processos que fazem com que às vezes a gente se sabote ou coloque os pés pelas mãos, né? Age de maneira impulsiva ou expresse as nossas carências e as nossas necessidades ali na senda dos nossos relacionamentos de uma maneira muito intensa, de uma maneira às vezes pouco consciente, e a gente vai se distanciando da gente, porque ou a gente quer que o outro traga a felicidade da gente numa bandeja e nos dê tudo aquilo que a gente não consegue dar pra gente mesmo, ou a gente se fecha e não quer se relacionar com o outro por medo de sofrer, né? Então não dá para entrar dentro dessa dinâmica. Dentro da psicologia tem um termo que a gente utiliza que é o tipo de apego, né? Algumas pessoas têm um apego um pouco mais ansioso, que é aquele apego que se desenvolve quando a criança ela não tem a atenção dos pais ou tem aquela atenção parcialmente, onde de alguma forma às vezes ela é muito super protegida, mas ao mesmo tempo os pais eles são ausentes emocionalmente, então ela fica com aquela carência, um medo de ser deixada, um medo do abandono e uma necessidade muitas vezes de fazer tudo pelo outro para se sentir amada, para se sentir vista, né? O que pode gerar processos muito profundos de autoanulação e também um tipo de apego evitativo que já vem aí de uma ausência, né, da figura materna ou da figura paterna, onde essa criança ela aprendeu a se desenvolver a partir de uma perspectiva onde ela foi resolvendo tudo, né? Então, já que ela não tinha a atenção dos pais e a dor do abandono e da rejeição ela é tão profunda que ela tende a se desconectar, né? Ela tende a não se abrir afetivamente para um relacionamento. Quando ela sente que ela vai se abrir, quando ela sente que ela vai entrar num processo um pouco mais profundo, ela esfria, ela se distancia, ela não consegue criar vínculos, porque o medo de reviver a dor do abandono e da rejeição é muito profundo, né? É muito difícil lidar com isso, então ela se protege. Então, esse é o momento onde a gente está tomando consciência dessas tendências para que a gente consiga encontrar um lugar mais equilibrado nas nossas relações. Não tender muito para um apego evitativo e não tender muito para um apego ansioso, né? A gente ficar no meio termo, onde a gente consiga também se vulnerabilizar dentro do relacionamento com o outro, onde a gente consiga se mostrar, mas onde a gente também consiga estar bem na nossa individualidade, onde a gente consiga se sentir bem habitando o nosso próprio corpo, autonomia, tendo autonomia para decidir, mas também para comunicar e encontrar caminhos dentro da dinâmica relacional para que juntos essas duas pessoas consigam chegar em um objetivo, né? Porque a relação ela se dá nessa instância, quando duas pessoas olham juntas na mesma direção, não quando ambas estão ali conflitando e cobrando uma da outra algo que elas mesmas muitas vezes não estão conseguindo se dar, né? Então vamos olhar um pouquinho para isso, é importante, essa retrogradação de Vênus, ela vem trazendo muito isso, né? É realmente um momento aí para a gente encaminhar muita coisa em relação a essa tendência a querer tomar sempre a frente de tudo, fazer, não esperar que o outro também faça, ou às vezes se anular muito, não dar espaço para expressar aquilo que é importante ser expresso na senda dos nossos relacionamentos. Essa semana, com a conjunção de Vênus retrógrada com Mercúrio em Áries, provavelmente é uma semana importante para que a gente consiga comunicar questões muito pontuais, muito cirúrgicas, ressignificar, revisar processos que estão ali suspensos, né? Muito fácil a gente entrar nesse processo dentro da senda relacional, onde a gente deixa as coisas de lado, né? Vai passando pano,
vai fingindo que aquilo não está ali, que aquelas questões que geram incômodo não estão gerando incômodo, vai se iludindo, né? Isso é um ponto muito importante quando a gente fala aí de uma conjunção de Sol com Saturno no signo de Peixes e principalmente essa aproximação do eclipse lunar no signo de Virgem, que se opõe ao Sol em conjunção Saturno em Peixes, vem falando muito sobre as nossas fantasias, sobre as nossas ilusões, sobre a nossa tendência à desconexão com a realidade e de não olhar para aquilo que precisa ser olhado. Às vezes a gente não quer vivenciar conflito, às vezes a gente não quer colocar o dedo na ferida, a gente não quer viver processos que vão nos conduzir às vezes a um desconforto, a uma DR, a um processo que vai nos fazer entrar em contato com questões que são nossas, que são suas, que pertencem a gente, que a gente vai precisar olhar que dói, porque assumir muitas vezes a responsabilidade por algumas atitudes, alguns comportamentos na senda relacional não é legal e a gente quer projetar isso para o outro, a gente quer direcionar a responsabilidade para o outro, né? Que a gente bem conhece aqui dentro da dinâmica psicológica, o conceito de sombra, que são aqueles aspectos negados, reprimidos e que muitas vezes, na maior parte das vezes, são projetados no outro, né? Então a gente enxerga muito a sombra no outro, tem um dedinho apontado para o outro, mas 4 dedos aqui apontados para a gente, né? Então a gente julga o outro, a gente diz que o outro é isso e aquilo, não faz isso e aquilo, mas no fundo, aqueles aspectos estão presentes dentro de nós. E por serem muito difíceis, porque são questões às vezes de cunho moral, questões que vão na contramão dos nossos valores, mas que fazem parte de nós, elas são rejeitadas, elas são semi-conscientes, a gente não quer olhar, né? Então a gente prefere olhar para o outro e falar, você é o culpado, você é o responsável e quem está me fazendo sofrer é você, né? Quando na realidade a gente que precisa realmente aprender a se relacionar e acolher esses aspectos, essas partes que sofrem dentro da gente. Então, gente, ó, é uma semana que vem trazendo a necessidade realmente da gente olhar para aquilo que precisa ser olhado de maneira muito objetiva, de maneira muito racional. Saturno em Peixes vem trazendo isso muito pra gente, né? Saturno traz essa consciência da estrutura, da razão, da objetividade, principalmente em relação a esses aspectos piscianos que estão associados às nossas fantasias, ao nosso inconsciente, às nossas ilusões, à nossa tendência à desconexão da realidade para não encarar, né, para não enfrentar. Então vamos entender um pouquinho, vamos prestar bastante atenção aos mecanismos de fuga, aos mecanismos de autossabotagem, porque às vezes a gente precisa, assim, passar por um deserto para lá na frente colher os frutos de uma harmonia. Às vezes a gente precisa ter conversas difíceis nas nossas relações para a gente lá na frente olhar e falar, nossa, que bom, a gente passou por tudo isso e o nosso relacionamento se fortaleceu. A gente precisa, às vezes, ser honesto com a gente para entender, para perceber que, olha, não tá legal estar nessa relação, não tá legal estar nesse emprego, não tá legal estar nessa instituição, não tá legal estar me relacionando com esse chefe, com essa chefe, os meus relacionamentos familiares e a forma como eu lido com a minha família, com as demandas da minha família não tão legais, tem situações aí que realmente estão sendo destrutivas, estão sendo tóxicas para mim, ou eu estou agindo de forma tóxica, ou eu estou agindo de forma destrutiva com o meu parceiro, com o meu funcionário, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu amigo, né? É o momento a gente olhar para as nossas relações, como a gente tem agido, como a gente tem se posicionado, como a gente tem se colocado, como a gente tem recebido aquilo que o outro tem trazido para a gente. Isso está claro para você? Né? Você está olhando para isso com honestidade? Porque mudanças realmente precisam acontecer, seja para que ajustes aconteçam na senda relacional, não só no relacionamento amoroso, tá, gente? Mas em todo tipo de relação. Quando a gente fala de Vênus, a gente está falando de relacionamento, todo tipo de relação, que exista algum tipo de vínculo, né, de acordo ali. Então, às vezes, a gente precisa sim fazer ajustes na senda, não só dos relacionamentos amorosos, mas nos nossos relacionamentos profissionais, nas nossas relações familiares. A gente precisa olhar para isso. Então, dentro da dinâmica da Vênus no signo de Áries, nós somos sim convidados a olhar para a nossa agressividade, muitas vezes para a repressão dessa agressividade, para a tendência a não expressar a nossa agressividade, não dar um bom direcionamento para essa dinâmica que vem a partir de um posicionamento claro, da forma como a gente se sente, de como determinados assuntos eles nos geram desconforto, de como determinados assuntos e determinados comportamentos, atitudes nossos e do outro nos geram processos depressivos, reduzem a nossa autoestima ou estão impactando de forma negativa a autoestima do outro ou estão fazendo o outro sofrer. A gente precisa realmente começar a se responsabilizar por essas questões e são pontos importantes que essa semana vem trazendo pra gente, tá? E agora já trazendo a energia do eclipse lunar total no signo de Virgem, que nós teremos aí no dia 14, na sexta-feira, que é um eclipse
Muito importante, né, gente? Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre eclipse. Entre, assista, porque realmente, assim, é um período onde nós precisamos nos conectar com aquilo que nos trará mais sentido, significado na nossa vida, coerência. Coerência entre aquilo que a gente pensa, entre aquilo que a gente fala, entre aquilo que a gente faz, tá? Tudo isso está alinhado na sua vida? Se não tem alguma coisa de errada, a gente precisa olhar, vai precisar aprofundar um pouquinho para entender o que está fazendo você seguir por um caminho, mas ao mesmo tempo querer seguir por outro, né? Não dá pra gente se dividir, a gente precisa ser um ser inteiro. Quanto mais integral a gente for, quanto mais completo a gente for, quanto mais consciente dos nossos aspectos luminosos, dos nossos aspectos sombrios nós formos, melhor a gente vai se relacionar com o mundo, com as pessoas e com a vida, e com a nossa própria vida, né? Então isso é muito importante e esse eclipse ele vem trazendo muito isso, né? A necessidade de a gente se despir de alguns papéis, de algumas exigências, de entender que sim, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, somos passíveis de erro, precisamos sim ajustar muitas questões, precisamos sim evoluir em muitos aspectos e tá tudo bem assumir que você não é uma pessoa perfeita no seu relacionamento, como profissional, enfim, a gente pode ser bom em muita coisa, mas a gente também é ruim em muitas outras coisas. E a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se desenvolver, e é na compaixão desse Sol em Peixes, né, em conjunção com esse Saturno, que vem nos trazendo a possibilidade de ações muito concretas, muito objetivas, para que a gente consiga se acolher, para que a gente possa se entender de forma mais integral, que a gente possa compreender que nós somos um ser único, um ser singular e que ninguém é igual a ninguém, que aquilo que fulano passa não é aquilo que você passa, que aquilo que ciclano passou é diferente daquilo que você vai passar, porque ele tem uma história diferente da sua, ele tem uma vivência diferente da sua. Ele viveu outras questões, então cada um tem uma realidade diferente e é a partir disso que a gente precisa olhar também para a gente ter compaixão pela gente mesmo e se acolher nos momentos de vulnerabilidade e fragilidade. Então toda essa tendência à autocobrança, à autoexigência, à crítica excessiva, ao perfeccionismo crasso, tudo isso começa a entrar em xeque nesse momento, né? A gente começa a realmente refletir se a gente quer estar em determinados lugares, na senda dos nossos relacionamentos, né? Na nossa vida profissional, nas nossas relações familiares. Existem assuntos que precisam aí, a partir de um processo de organização interna, né? Já que nós estamos falando de uma lua eclipsada no signo de Virgem, a lua ela vem trazendo a necessidade de ajuste em questões de cunho emocional, né? A Lua, que é um planeta que reflete a luz do Sol, uma luz que já foi transmitida, ela vem falar de assuntos do nosso passado, né? Então, como a gente tem reagido a determinadas situações, como a gente tem lidado com determinados conflitos, né? E dentro da perspectiva virginiana, a gente vai olhar muito para esses processos, muitas vezes associados a essa crítica excessiva, a essa tendência mesquinha, a querer que as coisas sejam sempre muito ali escassas, que estejam muito ali contidas. Então, toda essa característica, essa tendência moral, esses aspectos muito conservadores que vão aí nos tolhindo, que vão ali de alguma forma nos afastando da nossa essência, né? Esse é o momento para a gente começar a questionar muito isso, para a gente poder se libertar dessas amarras, né? E acolher aquilo que precisa ser transformado e aperfeiçoado em nós, mas entendendo sim que a gente é muito maior do que isso que a gente vê, né? E que a gente está assim num processo de autodescoberta que é muito que Peixes vem nos trazer. Um outro ponto importante desse eclipse é que ele vem falar muito de hábitos, né? Quais são os hábitos que você vem tendo na sua vida, como você tem lidado com a sua rotina, com a sua alimentação, com a sua saúde, com o seu corpo físico. Muitas pessoas podem começar nesse momento sentir aí a necessidade de um cuidado maior do corpo físico, né? Lembrando que o eclipse ele abre uma janela que vai ser desenvolvida ao longo de 6 meses, tá? Mas o eclipse lunar ele tem um ponto importante porque o eclipse lunar ele fala de um encerramento, de uma finalização. Então, o que está encerrando na sua vida nesse momento? O que está sendo concluído na sua vida nesse momento para que você viva uma realidade de mais conexão com o seu corpo, com a sua psique, né, com a sua realidade interior? Porque muitas questões que a gente vai vivenciar no corpo, eles são processos psicossomáticos que começaram aqui, ó, na sua cabeça. Processos que muitas vezes já vêm, né, há muito tempo chamando a sua atenção, você não tem olhado e daí
a coisa condensa e se manifesta no corpo físico, né? Então, olhar um pouquinho para a questão que você possa estar vivenciando hoje em relação à sua saúde, pesquisar um pouco sobre a psicossomática dessa doença, desse desequilíbrio que você possa estar vivendo na sua vida hoje, porque com certeza isso vai trazer respostas muito profundas de questões emocionais que precisam ser ressignificadas, porque a doença, ela é um sintoma, né? Como se fosse a ponta do iceberg. O que está embaixo é muito mais profundo. Então, muitas vezes, para a gente conseguir transformar um padrão em um sintoma que se apresenta como uma doença ali pontual, a gente precisa assim olhar para debaixo desse iceberg, né? Para entender o que está ali por detrás, quais são os conteúdos emocionais que geraram isso, quais foram as autoanulações, os processos passados. Então, gente, autoconhecimento é tudo nessa vida, tá? Mais uma vez o convite para você que deseja iniciar um processo analítico comigo, entre em contato, o link está aqui na descrição do vídeo, porque hoje eu trabalho na linha da psicologia analítica, mas integro várias outras ferramentas terapêuticas, como a constelação, a astrologia terapêutica, algumas técnicas energéticas, como a própria mesa cristalina metatrônica. Aliás, se você quiser conhecer, eu trabalho com a mesa cristalina metatrônica, que é um trabalho profundo de cura, de transformação, de proteção. Aliás, esse eclipse é um eclipse que vem abrindo também o campo espiritual, né? A gente pode ser muito atacado essa semana, a gente pode já estar vindo sendo, né, recebendo ataques espirituais, mentais, porque a gente começa a abrir o nosso campo psíquico, todo mundo começa a ter mais força mental, mais força psíquica, porque é um eclipse que pega o eixo Virgem Peixes, né? Então, aquilo que a gente pensa sobre uma outra pessoa muitas vezes pode criar um gancho naquela pessoa e a pessoa começa a viver aquele processo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você viveu uma situação estressante com um amigo. Daí você vai lá e fofoca com uma outra amiga ali. Começa a falar, nossa, mas essa pessoa é isso, olha só o que ela fez, bababá, nananana. Aquela outra pessoa, por mais que ela tenha errado, feito alguma coisa que não foi legal, ela começa a captar toda essa energia. Ela começa a ficar mal, fica mal, fica mal, fica mal, fica mal, fica mal, fica mal. Ou às vezes até você pode estar sendo alvo de alguma maledicência, de algum comentário negativo, a sua energia baixa, e quando a gente tem energia mais baixa, a gente também fica mais sob a influência dessas questões, né, desses aspectos, desses processos mais espirituais, densos, então a gente acaba recebendo muito ataque, tá? Então, a mesa cristalina metatrônica é um trabalho muito profundo, muito eficaz em relação à proteção espiritual. Então, se você quiser, se você sente que você está recebendo ataques espirituais, magias negras, se você sente que você está sob essa influência, entre em contato comigo. A mesa cristalina metatrônica pode te ajudar muito a fechar o seu campo energético para você conseguir ter mais equilíbrio, estabilidade emocional, psíquica e limpeza do seu campo também, porque às vezes a gente precisa realmente passar por uma faxina energética, tá? Então a mesa ela é muito eficaz também em relação a esse processo de proteção e limpeza espiritual, tá? Bom, gente, então esse eclipse ele vem trazendo isso muito forte. É um eclipse importante. Na verdade, ele tem aí uma característica muito legal, porque o Sol, em conjunção com Saturno em Peixes, ele faz um sextil com Urano em Touro e a Lua eclipsada faz um trígono com Urano em Touro. Então isso é muito importante, muito significativo e muito positivo, porque são aspectos de influência e sempre que a gente fala de Urano, a gente está falando de revolução, de renovação, de transcendência. Então, se você estiver disposto, disposta a esse momento viver mudanças, renovações, revoluções na sua vida, esteja disposta, se abra para o novo, se abra para o diferente. Às vezes você conheceu uma pessoa que não tem nada a ver com as pessoas que você já se relacionou na sua vida, e às vezes essa pessoa ela pode te trazer uma nova dinâmica de relacionamento, pode te apresentar um novo universo muito mais saudável, muito mais legal. Às vezes você pode até olhar para essa pessoa e falar, nossa, essa pessoa aqui nem tem muito a ver, não sei, mas dá uma chance. Se abra para isso, dê espaço para viver uma coisa diferente na sua vida. Né? Se você é uma pessoa que tenta controlar sempre tudo, se você é uma pessoa que tenta sempre ter ali as coisas muito bem organizadinhas, se você é uma pessoa que se critica demais, vamos mudar um pouco esse padrão, vamos pensar diferente, vamos sair um pouquinho, vamos pensar fora da caixa, né? Vamos abrir um pouco a visão para o diferente, para entender que tudo bem errar, é errando que a gente aprende. Né? Se você está numa dinâmica relacional já há muito tempo, que não tem sido legal para você, que está tóxica, destrutiva, talvez esse seja o momento de você pensar numa ruptura, numa mudança importante aí, começar a olhar para novos horizontes,
para novas possibilidades, cuidar mais de você, do seu corpo físico, da sua saúde, da sua aparência, do seu bem-estar. Urano, no signo de Touro, vem falando o seguinte: mudança, ruptura, renovação, processos que muitas vezes eles possam acontecer de forma inesperada na sua vida. Fique atento nesse momento, nessa semana e nas próximas que podem vir aí, que virão pela frente. Porque às vezes uma situação que emerge e que você não estava esperando e que às vezes pode te dar um baque, você fala, meu Deus do céu, o que eu faço em relação a isso? Não estava esperando isso acontecer na minha vida. Isso pode sim trazer uma mudança muito significativa a médio e longo prazo para você. Então acolha as mudanças, não tente controlar, não tente querer ter controle de tudo, se abra para o novo, para o diferente, para o inovador, para o disruptivo, seja um pouco mais revolucionário, revolucionária, seja um pouco mais rebelde, né? Se aventure mais, obviamente com responsabilidade, com discernimento, mas sim, abra sua mente para novas possibilidades, para novas perspectivas, porque esse Urano, em aspecto de influência com Sol e Lua, realmente é uma chave aí para a gente dar um salto, né? Se a gente conseguir trazer para nossa vida uma nova consciência e começar a agir diferente para ter resultados diferentes, nós vamos colher resultados diferentes. Não adianta você querer colher melancia e continuar plantando banana, porque lá na frente você vai colher banana, não tem jeito. Então, começa a plantar diferente, planta outra coisa, muda essa semente, porque é isso que vai te trazer a possibilidade de colher novos frutos no futuro, tá bom? Às vezes não é tão fácil a gente fazer isso sozinho, porque a gente está muito condicionado a processos ali que a gente já vem carregando há muito tempo. Então, se esse for o caso, não tenha dúvidas, busque ajuda psicológica, ajuda terapêutica, ajuda espiritual, né? Um mapa astrológico pode te ajudar muito dentro desse processo, para você se conhecer, entender onde estão os nós, onde estão os conflitos principais, né? Para você ir encontrando formas de ir tomando consciência e elaborando também esses conteúdos que muitas vezes são estar te aprisionando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Realmente é uma semana muito importante, se a gente puder aproveitar a energia desse momento, a gente pode dar verdadeiros saltos quânticos aí dentro do nosso processo evolutivo, tá? Então olhe para você com carinho, com amor, com cuidado, com afeto, não negligencie aqueles pontos na sua vida que precisam de uma atenção, que você sabe, que você já tem consciência que eles precisam mudar, então não negligencie isso, né? Se acolha. Se você estiver num momento de dúvida, de incerteza, espere um tempinho, espere esse eclipse passar, até o final da semana que vem, né? As coisas podem se intensificar um pouco mais essa semana. Nós temos depois, mais para o final do mês, mais para o dia 29 ali, a gente tem um outro eclipse, então nós estamos aí, teremos um período entre eclipses, com o Mercúrio retrógrado também no signo de Áries. Então tem muita água para rolar, né, gente? Vamos ter atenção, calma, paciência, porque tem situações que às vezes elas não se resolvem da noite para o dia, né? A gente precisa aprender a viver o processo, e é o processo que vai nos conduzir à resolução. Se a gente tiver calma e paciência, o que é um processo um pouco desafiador, quando a gente fala de uma Vênus retrógrada em Áries, de um Mercúrio em Áries, de uma retrogradação de Mercúrio em Áries que nós teremos daqui a pouquinho, a coisa pode pegar um pouco mais, né? Então a gente fica muito mais inquieto e impaciente e às vezes a gente pode fazer coisas de forma impulsiva. Então muita atenção à impulsividade, porque esse eclipse é um eclipse que faz oposição com Sol, que está em conjunção com Saturno, e Saturno vem falar de prudência. Muita prudência, calma, paciência. Se não souber como resolver certas situações nesse momento, paciência, calma, o tempo é o seu melhor aliado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, é sempre bom aí poder interagir com vocês. O volume de mensagens tem sido um pouco alto, então devido ao carnaval também, que eu fiquei uns dias um pouco mais out aqui do YouTube, eu não respondi todas as mensagens, mas essa semana eu vou respondendo todos vocês, eu sempre gosto de responder todo mundo. E é isso, gente. Se você deseja iniciar um processo analítico comigo, o link para o agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo. Se você deseja agendar uma análise astrológica, já agenda agora, já marca, porque eu só tenho agenda para a última semana desse mês. Daqui a pouco eu só vou abrir a agenda para abril, tá? Então já agenda agora sua análise de mapa natal, sua revolução solar, análise de trânsitos para entender seu momento, para onde você está indo. Mesas cristalinas metatrônicas também, que são um trabalho muito rico. Aí tem vídeo aqui no canal onde eu explico sobre esse trabalho.
Então eu fico aqui à disposição, um forte abraço para você e um lindo eclipse, que esse eclipse traga aí a possibilidade de uma reconexão profunda com o seu eu divino, né? Com a sua singularidade, com a sua autenticidade, com a sua espontaneidade, com a conexão com uma vida de mais sentido e significado, né? Que a gente possa de fato se conectar com o nosso propósito e assumir o nosso lugar no mundo, que é o nosso lugar de direito. Porque quando a gente está no nosso lugar, assumindo o nosso lugar, ocupando o nosso lugar no mundo, a gente está fazendo bem pra gente e para muitas outras pessoas. Um forte abraço, uma linda semana para você e namastê.